Eu acho que todos nós estamos começando a sentir um pouco de saudade, né, das pessoas, das coisas que a gente fazia antes desse período que a gente está vivendo. Mas, como foi falado das outras vezes, é um bom período para a gente fazer algumas reflexões que o ideal seria que nós fizéssemos no nosso dia a dia, né? E por N motivos, cada um com a sua correria, com a sua rotina, às vezes a gente não consegue. E é isso que eu estou me propondo. Espero que a gente consiga fazer um pouco dessa reflexão e que nessa noite a gente saia com um saldo positivo, com uma visão boa sobre o que é a felicidade e a espiritualidade e como que isso tudo está ligado para um caminho de autoconhecimento. Por isso o título da palestra, da nossa conversa de hoje, e vamos seguir, né? Isso. Então, aqui vai ser uma breve agenda do que a gente vai falar, né? Primeiro, a gente vai começar com uma breve prática de abertura, como a gente sempre faz nos nossos encontros, para dar aquela relaxada, baixada nas nossas vibrações. E depois a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a felicidade e a filosofia, porque a filosofia é um campo que estudou muito esse assunto e a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre a felicidade segundo a ciência também, como que isso influencia na nossa saúde, diante do cenário que a gente está vivendo. Eu acredito ser bastante pertinente a gente ter essa conversa. Depois, propriamente dito, sobre felicidade e espiritualidade. E no final, o que a gente pode fazer para que isso tudo seja realmente realidade e aplicável e faça sentido na nossa vida no dia a dia, né? Por isso que essas práticas no final. Ok? Então, vamos para a nossa prática de abertura. Eu coloquei essa imagem aqui mais como uma inspiração, mas fiquem todos à vontade em observarem a imagem ou fechar os olhos. Eu vou particularmente fechar os olhos. E vamos fazer algumas respirações profundas, cada um no seu tempo, no seu ritmo. Inspirando, retendo um pouco o ar. E soltando lentamente. A cada respiração, imaginem todas as tensões do seu corpo saindo e relaxe desde a ponta dos pés, vai subindo, pegando os joelhos, as coxas, o tronco, os braços, o ombro, o pescoço, até chegar na cabeça. E assim, lentamente, vamos olhando para nós mesmos. Buscando nos ancorar nesse momento e respondendo a 3 pequenas perguntas. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou?
Sim, fazemos mais 3 respirações profundas. Lentamente vamos voltando, abrindo os olhos e voltando para o nosso encontro. Mais tranquilos, mais focados e mais presentes. Podemos seguir, Rei? Vamos lá? Reiná, pode seguir? Então, vamos agora iniciar realmente a nossa conversa, né? Seguindo a nossa agenda, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a felicidade e a filosofia, né? Por que que eu preferi trazer esse tema primeiro? Porque dentro da filosofia a gente consegue estudar um pouquinho a evolução do conceito da felicidade. Porque o que que é filosofia propriamente dito? Provavelmente vocês já escutaram na escola que filosofia significa amor pela sabedoria, que tem a origem da palavra grega, né? E a gente estuda um pouco de filosofia na escola, e o que que isso quer dizer? A filosofia, ela é aquele estudo que busca entender as questões mais ligadas à existência da humanidade, da verdade, do conhecimento, e ela é diferente da mitologia e ela é diferente da ciência também. Da ciência, porque normalmente ela não se recorre a experimentos, né, para se provar, mas ela também é diferente da mitologia. E assim, a felicidade, ela tem uma importância, o tema, né, o assunto felicidade tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da filosofia. É claro que a gente conhece esse estudo, principalmente pelos clássicos filósofos gregos, né? Mas toda discussão, a existência humana, ela sempre está atrelada a essas principais perguntas, tipo, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui, como eu me sinto. E a felicidade, mal ou bem, ela é um assunto que permeia tudo isso, não é mesmo? A felicidade, ela é uma coisa que nós conhecemos, nós vivemos, mas ao mesmo tempo é muito difícil de você definir o que que é a felicidade. E, e por isso é um tema que está ligado desde os primeiros registros que a gente tem conhecimento do estudo filosófico, principalmente na Grécia, né, que nem eu falei, naquela época antiga. E justamente por buscar responder esse tipo de questionamento, a filosofia ela é um dos 4 pilares da gnose que a gente escuta e estuda, que são a filosofia, a mística, a ciência e a arte. Então, sempre que a gente está falando de gnose, que a gente está falando de espiritualidade, que a gente está falando de alguma coisa nesse sentido, nós estamos falando de um desses 4 pilares. E a filosofia, é claro, é um pilar muito importante, principalmente quando a gente fala da felicidade. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a filosofia, né? E a evolução desse conceito dentro desse ramo de estudo. Então, que nem eu falei, a felicidade, ela fez parte das primeiras reflexões registradas sobre a ética, que é um dos campos da filosofia, que remontam desde a Grécia Antiga e até hoje ela é bastante discutida, justamente por ser difícil de definir. E aí, quando a gente pega para estudar a evolução desse conceito, é muito interessante. Um dos primeiros registros que a gente tem conhecimento sobre as reflexões sobre a felicidade vem de Tales de Mileto. Tales de Mileto também, provavelmente, a gente já teve algum contato com ele na escola, estudando matemática. E isso é uma das coisas que a gente percebe muito quando a gente estuda os grandes filósofos. Eles não eram só filósofos, eles eram sábios, né? Sabiam tudo sobre esses 4 pilares que eu falei: filosofia, mística, religião, enfim. E Tales de Mileto teve um dos seus relatos lá atrás,
por volta de, acho que foi 7 a.C., 300 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, que ele falava que felicidade, ela estava diretamente ligada com quem tem corpo são e forte, e boa sorte e alma bem formada. Aí a gente vai vendo que a evolução desses conceitos ao longo dos filósofos, eles vão tomando algumas nuances. Tales de Mileto falava que corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada te levavam à felicidade. E é interessante falar que essa boa sorte está muito ligada à perspectiva que os gregos naquela época tinham da sua constituição como pessoa. E eles tinham uma visão nessa época muito pessimista, tipo, você ou nascia com boa sorte ou nascia com má sorte, e eles acreditavam que a grande maioria dos seres humanos, infelizmente, não tinham boa sorte. Eles eram tão pessimistas que, inclusive, eles criaram aquele gênero, a tragédia, né? Mas isso vai evoluindo com o passar do tempo e com à medida que os filósofos vão passando, né? Depois a gente tem Sócrates. Já o Sócrates, ele tinha uma visão sobre a felicidade um pouco diferente. Ele sabia que a felicidade ela não estava ligada simplesmente ao nosso corpo físico, mas sim à alma. Então, para você ser feliz, você tinha que alimentar a sua alma de coisas boas. E para isso acontecer, você tinha que conduzir uma vida virtuosa e justa. Só que como a gente conhece um pouquinho, nessa época, nesses filósofos mais antigos, as coisas ainda eram muito ideológicas, muito platônicas até, que inclusive o próximo filósofo que a gente vai comentar. Ou seja, elas tinham pouco link com a realidade, a prática vivida, né? E Platão seguiu mais ou menos a linha do seu instrutor, né, que era Sócrates. Então, continuando a linha de pensamento de Sócrates, a gente percebe que tem uma cadência entre instrutor e aluno, né, dentro dessas grandes correntes filosóficas. Ele acreditava que, além do homem precisar alimentar a sua alma dessas boas virtudes, da justiça, né, como Sócrates falava, ele já acreditava que tudo que existe no mundo, tudo mesmo, tem uma função. Tudo tem uma função. E a função da alma seria ser virtuosa e justa. Ou seja, para você exercer a função da alma, você teria que ser virtuoso e justo, e assim você alcançaria a felicidade. Ela tem uma leve diferença em relação a Sócrates. A gente vê que ela vai ficando cada vez mais palpável, né? Os conceitos eles vão ficando mais encorpados. E assim a gente vai passando pelos filósofos, né? Seguindo por Aristóteles, Aristóteles ele foi um grande discípulo, um dos maiores discípulos de Platão, segundo a história, né? E ele já tinha uma visão um pouco crítica da ideia de Platão e, inclusive, a obra de Aristóteles sobre felicidade é bem interessante. Ele escreveu um livro que se chama Ética a Nicômaco, que era o filho dele, né, que falava só sobre isso, sobre essas questões da ética. E isso dá uma palestra, inclusive, totalmente separada. E ele já defendia uma perspectiva mais prática da felicidade, como a gente pode traduzir mais ou menos, como a eudaimonia, né? Então, para Aristóteles, todas as ações do ser humano possuem um para o artesão que vai fazer um instrumento, que vai para o músico, que vai tocar música, e assim sucessivamente. Toda ação tem um bem, uma finalidade. E a finalidade suprema, digamos assim, da existência de tudo que o ser humano faz seria a eudaimonia, seria a felicidade. Então, ele já defendia uma visão muito mais prática. Inclusive, a felicidade ela deveria ser aprimorada ao longo da vida. E para você fazer isso, você tinha que exercer as suas virtudes. A virtude e os bons hábitos, eles estão diretamente ligados à ideia da eudaimonia e da felicidade, segundo Aristóteles. E a gente vê como esse conceito foi evoluindo, desde Tales de Mileto até Aristóteles, saindo de uma ideia bem mais
efêmera, digamos assim, para uma ideia bem mais prática. Para Aristóteles, você tem que viver aquilo. Ele já entendia, ele aceitava, ele acreditava que a felicidade, a eudaimonia, ela deveria ser aplicada no seu dia a dia. E aí, depois dele, a gente entra para uma época da história que a gente teve as chamadas linhas de filosofias helenísticas, né? Existem várias, mas eu preferi trazer a opinião de Epicuro aqui como um exemplo, mas de forma resumida, eles se inspiravam muito na natureza para entender como que era a felicidade. E naquela época eles diziam que para você realmente ser feliz, o homem deveria ser autossuficiente no sentido de não depender de fator nenhum externo para conseguir o que quer, de ele bastar a si mesmo, né? E adotar uma postura um pouco impassível, um pouco apática, mas não apática no sentido pejorativo que a gente tem hoje. Para essa linha filosófica, eles acreditavam que você não deveria se abalar em função de efeito externo nenhum, você deveria ser suficiente para si mesmo. Inclusive, Epicuro, ele não se distancia completamente da realidade, que nem Aristóteles fala. Inclusive, ele define que a felicidade ela está diretamente ligada ao prazer, mas não o prazer mundano, digamos assim. Ele fala do prazer dos sábios, o prazer que eleva, o prazer que realmente te move para cima. E ele fala de alguns conceitos que devem ser trabalhados durante o seu dia a dia, né? E eu gostaria de trazer dois que ele fala tanto da saúde quanto a amizade. Seriam dois pilares que você poderia trabalhar dentro do prazer, que ele fala do prazer do sábio, para conseguir essa apatia e assim alcançar a felicidade. E aí a gente entra numa época mais obscura com a Idade Média, né? Os debates filosóficos acerca de questões mais ligadas à existência humana, eles perdem um pouco de foco e entra-se muito a questão do debate da salvação da alma, né? A salvação da alma é o foco. E a gente só tem esse retorno dessa discussão com a Idade Moderna. E na Idade Moderna, o conceito de felicidade, ele toma algumas divergências do que a gente já vem falando até agora. Ele recebe um caráter muito mais de prazer duradouro, na verdade, a felicidade é aquilo que você faz que te deixa num estado de bem-estar contínuo, algumas coisas nesse sentido. Só que existiam muitos filósofos, né, claro, com opiniões diferentes. Kant é um filósofo que a gente escuta bastante falar, que inclusive alegava que por a felicidade estar ligada aos prazeres e desejos do homem, não tinha nada a ver com a ética, nem devia ser mencionada, estudada pela filosofia. E ele foi tão bom na sua argumentação que esse tipo de estudo se perdeu por um tempo e só foi retomado, digamos assim, na idade contemporânea, mais recente, né? E aí sim a felicidade ela começa a tomar um conceito bem mais multifacetado, digamos assim. E eu trouxe aqui o Russell, que ele desenvolveu um estudo pesquisando o que realmente o ser humano precisa fazer para ser feliz. E ele chegou à conclusão que são necessários alimentar vários elementos da sua vida: trabalho, saúde, amizade, bem-estar, alimentação, para você ser realmente feliz. A felicidade ela deixa de ser uma coisa puramente ideológica, ela não é mais voltada na alma, ela não é mais uma coisa puramente do corpo e ela passa a ter diversas facetas. Inclusive, alguns filósofos desses anos mais recentes, né, do último século e tal, eles falam que a ausência de debate filosófico sobre a felicidade indica quão infelizes a nossa sociedade foi ficando. E é uma coisa interessante para a gente pensar, né? E aqui é mais ou menos onde a gente se encontra hoje. O Russell, ele já é mais recente, ele viveu no final dos anos 1870 até 1970, mais ou menos, eu não lembro, mas já é bem recente, então a gente já consegue se relacionar muito com isso. Então a gente percebe que o conceito da felicidade evoluiu muito, mas afinal, o que é felicidade?
A gente vê que os filósofos têm ideias semelhantes, mas diferentes. E hoje eu recomendo que vocês façam esse exercício. Entrem no Google depois e escrevam lá frases de felicidade. E vocês vão encontrar diversas. Eu trouxe só alguns exemplos. Aí um fala: liberdade é o primeiro passo para a felicidade. A felicidade não está no destino, mas na estrada que percorremos até os lugares onde queremos chegar. Não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro acabe com a felicidade do momento. Felicidade é a combinação de sorte com escolhas bem feitas. Então, você está vendo que são coisas bem diferentes. Então, será que a felicidade é diferente para cada um? Se você se perguntar o que é felicidade para você, qual que vai ser a resposta? Isso é muito interessante. Será que ela é o mesmo todos os dias? Será que o que te deixa feliz hoje é o que vai te deixar feliz amanhã? Por que essa oscilação acontece? E aí são esse tipo de questionamento que a ciência se propõe a responder quando trata da felicidade. E aí eu trouxe um ponto de vista aqui mais voltado do ponto de vista da cognitiva, né, da psicologia, e não propriamente neurológica, mas eu achei que é uma abordagem muito dinâmica, eu acho que vocês vão achar interessante também. Então vamos continuar, né? O que é felicidade hoje em dia para as pessoas? Será que o McLanche feliz representa a felicidade? E se você for estudar, a gente vai encontrar 1001 livros de autoajuda que vão falar para você a fórmula da felicidade. Se você seguir esse passo, depois de você realizar isso, se você conquistar isso, você vai ser feliz. Mas será que é isso mesmo? Em suma, o que é a felicidade, né? Felicidade, basicamente, é se sentir bem. Então, será que realmente o McLanche Feliz, o livro, as conquistas, elas vão te trazer felicidade? Bem, a ciência hoje diz que sim e não. E aí a gente vai entender por que isso é um pouco mais complexo, né? Essa visão da felicidade ser simplesmente nós estarmos nos sentindo bem, ela acaba sendo um pouco simplista, né? Ela não engloba toda a complexidade que esse assunto tem. Que nem a gente falou, os filósofos estão discutindo isso há séculos e séculos. Não é simplesmente consumindo ou fazendo determinada coisa que a gente vai realmente descobrir o segredo da felicidade. Essa linha de estudo que eu estou trazendo, eu achei muito legal porque eles trazem o processamento da felicidade. Como que o seu psicológico entende a sensação de felicidade. Para isso, eles defendem que a gente precisa, e a gente está no nosso dia a dia, constantemente alimentando dois eus dentro da gente. O eu experiencial, como o Cazuza já cantava para nós, né? Vida louca, vida breve, já que não posso te levar, que você me leve, que é aquele eu que está diretamente ligado com as nossas vivências, com o nosso momento presente, né? Ele não pensa muito nas consequências dos seus atos, não planeja muito o que ele está fazendo, é aquele que simplesmente está no momento. Esse eu está muito ligado ao termo engajamento. Para quem está no mundo dos negócios, né, no mundo corporativo, os coaches falam muito desse termo, que o engajamento seria aquele ponto onde você está entre o desafio e a competência. Quando esses dois parâmetros se chocam, é onde você realmente consegue entrar no que eles chamam de estado de flow, ou estado de fluxo, que é aquele estado que você não percebe que o tempo passa, você simplesmente está vivendo todos os dias, e aquela sensação intensa, quando você vê, o dia já acabou. E aí você fala, nossa, que dia bacana, que sensação boa, estou feliz. Esse seria o eu experiencial, é aquele que realmente está vivendo o presente. O segundo eu que a gente tem que alimentar para ser feliz é o eu projetivo, que é aquele que pensa, opa, o amanhã, o que eu vou viver amanhã depende do que eu faço hoje. E o que eu faço hoje é um reflexo direto daquilo que eu vivi ontem. Então, esse eu, ele está muito mais ligado ao sentido de planejar a sua vida. Ele busca encontrar um propósito para aquilo que você está fazendo, entendeu? Percebe a diferença do primeiro eu que a gente falou? O eu experiencial não está nem aí para isso. Ele está simplesmente vivendo o presente da melhor forma possível. O eu projetivo não. Ele considera todo o seu passado, planeja o seu futuro para assim você viver o seu presente. São eus completamente diferentes e os dois te trazem felicidade.
Por isso que eu falei naquele ponto lá atrás, se vocês lembrarem das frases que a gente trouxe, algumas estão mais para o eu experiencial e outras estão mais para o eu projetivo. E assim são para todas as coisas que a gente busca felicidade no nosso dia a dia. Agora, apesar delas serem bem antagônicas, né, o que você faz para alimentar um eu do outro, se tem um ponto em comum entre as duas, são as boas relações que a gente cultiva. Se você cultiva boas relações, boas amizades, preza pelo seu tempo com as pessoas, você consegue alimentar tanto o seu eu experiencial quanto o seu eu projetivo. E isso é muito importante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo. Nunca a gente imaginou que estaria passando por uma pandemia que nem a gente está passando hoje. E um dos fatores que tem levado muitas das pessoas a se sentirem tristes, depressivas, é a falta de contato. Felizmente, hoje a gente tem muitas ferramentas que permitem que a gente faça isso. E a gente tem que saber aproveitar, ainda mais entendendo um pouco desses dois mecanismos que a gente precisa alimentar. Espero que esteja fazendo sentido para a gente, né? Então, relembrando, né? O eu experiencial está mais ligado com a vivência. O eu projetivo está mais ligado aos seus objetivos e conquistas. Então, como que a gente faz para buscar isso normalmente na sociedade que a gente vive? Essencialmente, as ferramentas de marketing, se você for parar para observar, fazem muito uso desse conhecimento de como que é o processamento da felicidade no nosso cérebro para nos convencer a fazer uma coisa ou outra. O eu experiencial, por exemplo, muitas pessoas buscam preencher um vazio que elas têm, uma sensação de tristeza através do consumismo. Você vai, estou me sentindo triste, compra uma roupa, coma alguma coisa, e naquele momento, naquele instante, você se vê satisfeito. Só que isso tem uma duração muito pequena. O Mário Sérgio Cortella, a minha mãe, inclusive, gosta muito dele, ele fala que a felicidade ela está muito atrelada a uma sensação de plenitude, de bem-estar, mas ela é duradoura porque se ela não fosse, assim a gente não saberia o que é felicidade. E isso está muito ligado à visão do eu experiencial. A gente busca preencher esse vazio que a gente sente através de prazeres momentâneos, muitas vezes refletido no consumismo, por exemplo. Já o eu projetivo, ele é alimentado através da ideia de que você vai conseguir adquirir valor, você vai desenvolver a si mesmo, sempre correndo atrás de objetivos, sejam eles no trabalho, na família. Se você não montar uma família até tantos anos, você está errado. E assim, vão te alimentando com objetivos que sempre que você alcança, tem um outro mais na frente, tem um outro mais na frente, tem um outro mais na frente. E parece que nem aí na imagem o burrinho correndo atrás da cenoura. Será que essa realmente é a solução? Isso é o que é nos vendido a todo momento. E por isso que muitas pessoas estão constantemente nesse ciclo de felicidade e infelicidade. Felicidade e infelicidade. E quando a gente se encontra num cenário amplamente conectado, mas com um distanciamento muito grande entre as pessoas, isso pode ser potencializado. Que nem a gente falou lá atrás. As relações humanas são o único elemento constante entre os dois eus que fazem com que a gente realmente consiga alcançar de uma forma mais objetiva esses elementos de felicidade, mais duradouras até. Então, a gente precisa prestar muita atenção, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, para a gente não acabar aproveitando essa possibilidade de conexão de uma forma errada e se alimentando de conteúdos que muitas vezes, em vez de nos direcionarmos para uma felicidade mais duradoura, ela pinta uma imagem ilusória de uma realidade que não existe, onde todos são melhores do que nós, todos são mais perfeitos, todos são mais bonitos, mais felizes, e a realidade não é assim. E essa visão externa da felicidade, de fatores que não dependem de nós, acaba provocando o que os cientistas chamam da curva em U da felicidade. Isso, para mim, eu achei muito genial. O que essa curva nos diz? Ela traz para nós o nível de felicidade ao longo do tempo. Então, assim, quando nós somos jovens, nós somos crianças, a gente não se planeja muito, a gente não está muito preocupado em o que a gente vai fazer quando a gente crescer. A gente brinca, a gente trabalha a nossa criatividade,
mas estamos vivendo muito o nosso presente. A gente alimenta muito o nosso eu experiencial, voltando para os conceitos que a gente trouxe. E aí, à medida que a gente vai ficando mais jovem, a gente faz vestibular, ou então a gente começa a trabalhar, e aí começam os nossos planos. Aí a nossa felicidade ela vai oscilando entre o eu experiencial e o eu projetivo. E à medida que a gente vai avançando na nossa vida, né, esses objetivos eles vão sendo alcançados ou não. E aí a gente tem dois problemas. Se a gente alcança os nossos objetivos, chega na nossa meia-idade e fala: o que eu vou fazer agora? Não tenho, já fiz tudo que eu tinha para fazer, tô perdido. Porque tem aquelas pessoas que falam: nossa, eu não sei o que eu faria da minha vida se eu parasse de trabalhar. Ou a pessoa pode estar do outro lado dessa curva, né? Não alcancei nada do que eu tinha planejado. Meu Deus, eu sou um zero à esquerda. Das duas formas, você se encontra nessa crise da meia-idade. E aí você passa por um período de adaptação, onde, quando você vai alcançando mais maturidade, você entende que, na verdade, você não precisa disso tudo para ser feliz e volta a alimentar um pouquinho do que a gente tinha quando nós éramos mais novos, quando nós éramos crianças, e aproveitamos o presente. Por isso, essa curva da felicidade. Porque nós estamos constantemente buscando elementos externos a nós para realmente sermos felizes. E como é que a gente reflete isso na nossa saúde, né? Que nem a gente falou que ia trazer lá na nossa agenda. Primeiramente, o que é saúde, né? Segundo a OMS, a saúde ela é o completo equilíbrio entre o estado físico, espiritual, social e mental do ser humano. O conjunto desses quatro vão te gerar a saúde. Agora, nós estamos falando de felicidade. A felicidade ela está diretamente ligada a todos esses fatores que nós falamos. Se você tem um desequilíbrio em algum desses pontos que compõem a saúde, você pode vir a desenvolver doenças. E um termo muito conhecido dentro desse campo é o processo de somatização. A perda da saúde sem uma doença, doença no sentido de uma patologia física, ter um patógeno ou você ter alguma condição do seu próprio corpo que te realmente causa uma doença. Como que ele acontece? A partir de um sofrimento que você tem em algum daqueles quatro campos da sua vida, seja ele qual for, ele vai te gerar um sofrimento que, por consequência, te gera uma dor, e essa dor, apesar dela não ser física, ela vai te refletir numa doença. Esse processo de transformar o sofrimento na doença se chama somatização. E alguns dados interessantes sobre isso é que estima-se mais ou menos que até 80% dos casos de dores de cabeça, tontura, dor no peito, cansaço, não tem nenhuma causa física. Eles vêm em decorrência realmente do processo de somatização. E os principais motivos de consulta em pronto-socorro hoje são, nessa ordem, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, vômito e mal-estar. Então, a gente percebe que, como a falta de equilíbrio em um daqueles quatro pilares, mental, social, espiritual ou físico, pode realmente provocar uma doença. Você não conseguir ser feliz na sua vida pode te deixar doente. Isso é fato. Isso é verdade. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, como é que realmente ilustrando isso acontece? Você tem alguma insatisfação, que nem eu falei, te gera infelicidade, trazendo para o tema da palestra, né? Essa infelicidade promove mais hábitos ruins, que nem eu falei, às vezes você sente um vazio por algum determinado motivo na sua vida, você busca compensar isso, seja com comida, seja com comprando roupa, seja com exercício em excesso, enfim, algum tipo de desequilíbrio nos seus hábitos que, por sinal, te geram mais infelicidade, porque eles causam uma satisfação momentânea, que nem a gente comentou, e depois que essa satisfação passa, você fica com um vazio maior. Aí você alimenta mais esse hábito ruim, que por sinal aumenta esse vazio, fica nesse ciclo, até que realmente isso pode gerar as doenças. E um dos grandes maus do século, que a gente escuta falar muito, são as doenças psicológicas. Transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, anorexia, entre outras doenças psicológicas.
Os psicólogos podem até atestar depois a veracidade desses fatos. Então, os bons hábitos, eles influenciam diretamente no nosso nível de felicidade, assim como falava Aristóteles lá atrás, que influenciam diretamente na possibilidade de desenvolver ou não uma doença. Isso afeta a nossa imunidade, isso afeta diversos campos da nossa saúde, que nem a gente falou. Então, a gente percebe que, às vezes, uma simples mudança de hábito que a gente tem pode melhorar a nossa qualidade de vida de forma imensa. Só que a gente tem muita dificuldade de mudar os nossos hábitos. Mudança de hábito não é fácil. Nunca foi e dificilmente vai ser. Por quê? Muitas vezes a gente não se convence de que a gente precisa mudar algum aspecto da nossa vida porque a gente não sente nada. Às vezes você fala, nossa, mas eu não estou sentindo nenhuma dor, não estou sentindo nada, mas seu nível de saúde não está bom. Às vezes você não acredita na informação, você não acredita que a gordura, por exemplo, vai fazer com que você possa sofrer um infarto lá na frente. Às vezes você não acredita que determinado acontecimento pode acontecer com você. Minha avó bebeu a vida inteira, bebia todo dia e morreu com 100 anos. Nossa, meu avô fumou a vida inteira e nunca teve nada. Esse tipo de coisa a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Você pega essas grandes tragédias que não estão no nosso controle, por exemplo, você nunca imagina que vai acontecer com alguém. Você nunca imagina, às vezes, que você pode desenvolver uma doença. E, por fim, você muitas vezes acredita que na informação, você sabe que aquilo pode te fazer ter alguma deficiência, mas mesmo assim, você não aceita a interferência na sua vida. Você fala, nossa, eu sei o que é melhor para minha vida, você não sabe de nada. Por que eu tenho que ouvir você e não fazer do meu jeito? Então, são vários fatores que, dependendo do que você está tentando mudar, podem estar travando você realmente conseguir essa mudança, né? E observar isso é muito importante. Agora, como que a gente pode pegar todos esses aspectos? Como que a gente pode realmente identificar o que a gente precisa alimentar e o que a gente precisa esquecer, digamos assim, dentro de nós? Nesse sentido, que a espiritualidade faz muita diferença na nossa vida. Porque o que é a espiritualidade? A espiritualidade, ela é aquele elemento que faz com que a gente busque o propósito, busque alguma coisa fora de nós mesmos. A gente busca realmente olhar para dentro de nós e falar, cara, o que faz sentido para mim? O que eu sinto que é verdadeiro? Você para de buscar elementos externos para responder às suas principais questões de existência, que nem a gente falou lá no início da importância da filosofia. A espiritualidade, ela oferece um caminho para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais direta. Então, a gente pode dizer que a espiritualidade, ela é a porta por onde a gente busca realmente encontrar a nossa verdadeira essência. E ela pode ou não estar ligada com uma religião. Só que ela é, de fato, aquilo que faz com que a gente busque a verdade dentro de nós. E esse caminho de interiorização é o caminho do autoconhecimento, que Mestre Samael fala muito para nós. E esse é um caminho que nos traz muita consciência sobre os elementos realmente que fazem a diferença na nossa vida. A gente, através do autoconhecimento, nós começamos a entender que nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida realmente. Tem várias frases do Pequeno Príncipe, por exemplo, que falam isso. E como nós somos responsáveis, nós também somos os principais agentes de mudança dentro de nós. Isso é fantástico. A gente passa a realmente ter uma saída para todos esses ciclos viciosos que nós temos. Então, a gente tem um canalizador de mudança dentro de nós. Só que a gente não consegue mudar, a gente não consegue aprimorar aquilo que a gente não conhece. Por quê? Porque a gente não sabe como aquilo se processa, a gente não entende como que aquilo acontece. Então, a gente não consegue mudar. Como que a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, né? Existem, basicamente, eu preferi trazer para nós hoje, 3 pilares. A autoobservação, a autoanálise e a autotransformação. O Mestre Samael bate muito nisso.
E ele é bem rígido, digamos assim, nas frases dele, né? Eu trouxe alguns exemplos para nós que são um pouco chocantes, mas realmente fazem a gente refletir. Ele fala: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? Por que vivemos? Tá vendo todas aquelas questões da filosofia que a gente trouxe no início? E ele continua: sem dúvida, o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não só não sabe, como nem sequer sabe que não sabe. Ou seja, ele tem a gente lá num patamar bem baixo. E ele continua: o pior de tudo é a situação bastante difícil, bastante estranha, em que nos encontramos. Ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e, no entanto, estamos convencidos de que sabemos de tudo. Esse é o poder da ignorância, gente. Esse é o poder da ignorância. A gente assume que sabe e, em vez de assumirmos a responsabilidade de nós mesmos conseguirmos aquilo que a gente quer, a gente transfere isso para fora e assume que está certo. E aí a gente cai naqueles cenários que eu falei, de alimentar o eu experiencial e o eu projetivo de formas passageiras que geram infelicidade, em vez de trazer felicidade, que geram mais infelicidade e promovem a doença. Então, quais que seriam os caminhos para a gente realmente conseguir alinhar o nosso interior com o nosso exterior? Né? O mestre Samael, ele bate muito nessa tecla. Ele fala que o segredo para realmente ser feliz é conseguir fazer esse encontro dos estados interiores de consciência, como ele fala, e os eventos externos. Ele deixa isso muito claro nos seus textos. Por exemplo, a gente conhece exemplos na sociedade de pessoas muito ricas, muito bem desenvolvidas nas suas carreiras e que são extremamente felizes. Isso é muito comum nos ramos dos artistas, por exemplo. Quantos artistas a gente conhece que tinham a vida absolutamente ganha, sucesso, fama, tudo que teoricamente no dia a dia, né, no senso comum, são elementos que a gente atribui à felicidade, que eventualmente sofrem de consumo de droga, vêm a falecer, cometem suicídio. E também temos o outro lado da moeda. Existem pessoas, a gente conhece pessoas que realmente nós mesmos, a gente vive em cenários, às vezes, muito mais comedidos no sentido de fama, de dinheiro, como eu falei. Pessoas que têm o essencial para viver e que são extremamente felizes. Então, assim, uma coisa não está diretamente ligada à outra. E o mestre Samael fala que a chave para ter esse equilíbrio realmente é saber alinhar esses estados de consciência com os eventos externos. E ele fala isso daquele jeito, né? Pobre gente pensa que se tal acontecimento não lhes tivesse acontecido, sua vida teria sido melhor. E, na verdade, não. A gente teria uma vida melhor ou pior, principalmente pela forma com que a gente reage aos acontecimentos. Na verdade, nós deveríamos agir, mas na maioria das vezes nós estamos reagindo aos acontecimentos da vida. E aí, para a gente conseguir ter esse alinhamento, ele fala que a gente não pode se identificar com esses acontecimentos. Se identificar no sentido de que eles permitam que a gente saia do nosso centro de consciência, que a gente perca o nosso centro de gravidade. Se a gente tem consciência de quem nós somos, o que a gente está fazendo, por que a gente está aqui, esses acontecimentos, eles passam a ser passageiros na nossa vida e eles não são determinantes na nossa vida. É isso que ele quis dizer. Para a gente ter essa clareza, a gente precisa estar em constante autoobservação. Não é fácil, não é fácil. A gente estuda na gnose que existem dois caminhos, o caminho horizontal e o caminho vertical. O caminho horizontal é o caminho normal da vida que a gente estuda, onde a gente nasce, cresce, se desenvolve, trabalha na nossa carreira, tem filhos, tem uma família, envelhece e morre. O caminho vertical é aquele que realmente assume que essa vida é só mais uma vida na nossa existência e que a gente tem que fazer o melhor uso dela possível para que a gente consiga realmente sair dela melhor do que a gente entrou, entendeu? Para a gente fazer isso, a gente tem que estar sempre nos auto-observando e percebendo o que faz com que a gente tenha determinada atitude. Essa é a proposta da autoobservação. Por que quando eu estou dirigindo, alguém me fecha, eu fico com raiva? O que é o gatilho para isso acontecer? Por que quando eu estou triste, eu não quero falar com ninguém? Enfim, observar, estou falando de casos mais extremos, né? Mas observar o seu comportamento ao longo do dia.
E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo aos poucos trabalhar os nossos agregados psíquicos, como o mestre Samael fala, que são os nossos egos. Os egos, eles são a grande fonte do nosso sofrimento. Os budistas, eles falam muito disso, né? A gente, pela falta de controle das nossas reações, a gente impõe a nós mesmos muitos sofrimentos que a gente não precisava estar passando. Por isso que, com a autoobservação, a gente consegue ir pouco a pouco domando um pequeno aspecto daqui, e de repente um outro fica mais forte, aí você vai dar mais atenção para a gula, por exemplo, aí esquece um pouco da preguiça, isso é normal. Mas com a autoobservação, a gente vai percebendo como esses fatores, né, os egos, agregados psíquicos, ou os pecados, como outras religiões falam, vão atuando dentro da gente. E eles são a fonte do nosso sofrimento, e eles são a fonte da nossa infelicidade. E aí, como que isso tem reflexo na nossa prática, né? Mas Samael fala muito da vivência em detrimento do conhecimento intelectual. A gente pode ler 500 mil livros sobre determinado assunto, mas se a gente não aplica isso na nossa vida, ele não vai promover uma mudança. Não vai. E aí a gente vai continuar nos mesmos ciclos. Isso é a vivência em detrimento do intelectual, do intelectualismo puro, digamos assim. E como a gente vem falando desde o início, seria o equilíbrio. O equilíbrio entre o máximo e o mínimo, entre todos esses aspectos que a gente está falando. Eu queria ter trazido um vídeo, mas eu não consegui. Mas existe um filme que conta a história do Siddhartha, né, Gautama, que é o Buda mais conhecido pelos budistas, que ele traz uma passagem que ele fala que o Siddhartha, em determinado momento da sua história, né, da sua caminhada espiritual, ele decide abdicar por completo dos prazeres do corpo para realmente levar a sua alma, digamos assim. E aí ele faz os votos de jejum, votos de silêncio, enfim. E aí ele observa, rio abaixo, um homem ensinando a uma criança a afinar um instrumento. E ele fala, você não pode apertar muito a corda, porque senão ela arrebenta. E você não pode deixar a corda muito frouxa, senão ela não toca. Você tem que apertar a corda justamente naquela medida em que você vai conseguir emitir o som perfeito. E aí ele tem aquele momento da revelação que fala, gente, não adianta eu sacrificar o meu corpo físico ao extremo em detrimento da minha evolução espiritual, sendo que o meu corpo físico é o veículo que eu tenho hoje para conseguir essa evolução nessa terra. Então, o caminho do meio, através do autoconhecimento, da autoobservação, dos bons hábitos, realmente é o caminho que a gente vai conseguir alcançar o nosso real objetivo, o nosso verdadeiro ser, e assim, consequentemente, a felicidade. Existem outras frases que falam que a felicidade não é um meio para você chegar no caminho, a felicidade é o próprio caminho, porque esse é o objetivo. Se nós estamos felizes com nós mesmos, a gente não tem ego. E aí é muito bom. Essa é a ideia, entendeu? Então, continuando, quando a gente entende que realmente a causa do nosso sofrimento é a discrepância entre os nossos estados interiores e os nossos eventos exteriores que acontecem, a gente começa a conseguir botar uma perspectiva melhor naquilo que a gente está vivendo. Aquilo que a gente não consegue controlar, a gente simplesmente não consegue controlar. Não adianta a gente internalizar isso como uma fonte de sofrimento, sendo que a gente não consegue mudar. A gente, pelo contrário, conseguindo focar naquilo que a gente realmente tem ação, naquilo que a gente realmente consegue fazer, isso vai refletir muito mais como um ganho para nós do que se a gente ocupar a nossa mente desses aspectos negativos. Eu trouxe essa imagem, provavelmente vocês já devem ter visto em alguns outros locais, principalmente para a gente contextualizar isso que a gente está falando, né? É muito difícil o momento que a gente está vivendo. Eu não estou falando que o certo é a gente não se preocupar, não ler nenhuma notícia, não é isso. Mas a gente dá a devida importância aos fatos. É importante a gente saber o que está acontecendo, sim. É importante a gente estar atualizados nas notícias, a gente fazer a nossa parte. Mas a gente não tem como controlar a economia mundial. A gente não tem como controlar o cenário político, a gente não vai descobrir a cura do Covid-19.
Às vezes tem algum médico aqui na palestra, né? Pode ser que sim, mas não, a gente se preocupar com esse tipo de coisa não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença? Você realmente cuidar da sua saúde, prezar pela saúde daqueles que estão ao seu redor. Saúde, lembrando os 4 pilares: físico, espiritual, mental e social. Então, evitar sair de casa se você pode e também alimentar nós mesmos com coisas novas, aprender coisas novas, se isso for do seu objetivo, se você achar que isso vai realmente te trazer felicidade. Então, realmente, dá o devido peso às coisas. Alinhar os estados de consciência interno com os eventos externos. E assim a gente aprende a passar pela vida de uma forma muito mais leve. E assim alcançando a felicidade. Parece bastante complexo, mas para concluir um pouco aqui, eu trouxe algumas práticas que a gente fala durante os nossos encontros, os nossos estudos, que a gente pode aplicar, que aos poucos essa consciência ela vai surgindo pouco a pouco. Gente, é muito difícil. Não é fácil você se observar. Eu mesmo estou comendo horrores nessa quarentena, não sei vocês. Mas com essa visão, a gente consegue pelo menos perceber que isso está acontecendo e a gente vai se controlando. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui realmente seria a prática do autoobservação. Uma dica que a gente fala muito é que os egos, os pecados, enfim, como que você queira chamar, eles atuam em nós através dos 5 sentidos. Às vezes você nem está pensando em comer, mas passa aquele cheiro do seu vizinho fazendo aquela comida e fala, nossa, que fome. Você nem estava com fome, mas aí o cheiro daquela comida fez você despertar. Aí, às vezes, você olhou alguma comida na televisão, às vezes você ouviu uma música que te deixou triste. Enfim, são várias as formas que os 5 sentidos atuam em nós para tentar despertar esse ego, essa resposta que a gente às vezes tem. Então, observar como eles agem dentro de nós é uma das grandes chaves para a gente conseguir ir tendo sucesso pouco a pouco na autoobservação. Uma prática que a gente fala muito, que ajuda a gente ir jogando luz nesses acontecimentos diários, é a prática da regressão diária. O que é essa prática? Antes de dormir, ou em algum momento que você esteja mais tranquilo no seu dia, você para e faz uma análise de trás para frente e vai se observando. Tá bom, terminei aqui a palestra, vou olhar, nossa, o que eu estava fazendo antes? Antes de começar a palestra, nossa, eu comi porque eu estava ansiosa. Mas por que isso aconteceu? Às vezes você nem precisa entrar tão a fundo, mas você vai criando hábitos de realmente olhar sem julgamento para aquilo que você está vivendo. E esse hábito, essa regressão, você vai conseguindo aplicar essas análises, essa autoobservação mais fácil durante o seu dia. Com a prática, você vai percebendo os impactos disso. A meditação é uma prática muito boa para realmente ajudar a gente a trazer serenidade, a trazer a nossa mente para o momento presente, para a gente parar de ficar viajando na maionese, digamos assim, ou às vezes até realmente só para ter aquele momento de calmaria. Existem várias práticas de meditação, inclusive dá uma outra aula sobre isso, mas eu recomendo, principalmente para as pessoas que são muito inquietas, a meditação ajuda muito. Uma outra prática que a gente fala muito é a aplicação da chave Sol. Lá no início da nossa conversa, eu tentei fazer ela rapidinho, com relaxamento, e fazer com que a gente perceba, a gente reflita sobre quem somos, sujeito, objeto, o que a gente está fazendo, o nosso objetivo e aonde nós estamos. Isso traz presença para nós e a gente vai desenvolvendo mais familiaridade com o fato de estarmos bem com nós mesmos. É muito interessante. E tem outros desmembramentos para essa prática, né? Mas ela é simples e ela é fácil de fazer. Às vezes você está no trabalho, você se percebe preocupado com alguma coisa, cara, dá uma respirada, dá uma relaxada e foca, não, quem que eu sou? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo? Você vai conseguindo traçar esse caminho para o seu equilíbrio, que nem a gente falou do objetivo da espiritualidade. Você vai conseguindo pouco a pouco, com essas práticas, buscando o que é realmente essencial na sua vida. Os filósofos lá atrás já falavam, o segredo da felicidade não está nos prazeres descartáveis, nos prazeres efêmeros. Eles são momentâneos, a gente tem que buscar esse centro dentro de nós. Então, isso a gente consegue através
de realmente encontrar esse ponto de essência, digamos assim. Esse é o objetivo do nosso despertar da consciência. É por isso que a gente faz a autoobservação, por isso que a gente tenta fazer a autoobservação, né? E uma outra chave importantíssima para a gente conseguir trilhar esse caminho de forma constante é prestar atenção realmente ao nosso coração. As nossas emoções são as que dão tom na nossa vida. Às vezes você acorda com o pé direito e acontece um monte de coisa, o seu trabalho foi, nossa, com tudo que podia dar errado naquele dia, deu errado, e mesmo assim você chega em casa estando bem com você mesmo. Por quê? Porque você realmente estava alinhado com o seu coração, com as suas boas emoções e seu estado interior. Percebam, façam esse exercício, prestem atenção às emoções que vocês estão sentindo, principalmente as mais extremas. As mais extremas são mais fáceis da gente perceber e pouco a pouco a gente vai refinando nessas emoções. O mestre Samael fala que o verdadeiro sábio é aquele que não se deixa se perder na euforia, mas ele também não é completamente apático. De novo, que nem a gente falou, o caminho do meio. As emoções são uma grande chave para a gente conseguir fazer isso. O tempo inteiro eu falei, não sei se vocês perceberam, que a gente está sujeito aos acontecimentos externos e que nós reagimos a esses acontecimentos. Por quê? Como que isso se processa dentro da gente? Alguém faz alguma coisa para nós que é processado através dos nossos 5 sentidos, ou a gente escutou, ou a gente sentiu, ou a gente viu. O nosso psicológico processa isso, alimentando ou os nossos egos ou as nossas virtudes, e a gente gera uma impressão daquilo que aconteceu. Às vezes uma pessoa falou A para você e você entendeu B. Ela queria te deixar feliz e você ficou triste. Por que isso acontece? Justamente pelo processamento dessas impressões dentro de nós. E às vezes, como elas são processadas, promovem respostas não condizentes, digamos assim, não alinhadas com o nosso propósito. Então, essa transformação das impressões, ela é basicamente como que a gente faz com a autoobservação, né? Como a gente observando o que a gente está vivendo, a gente consegue transformar essa impressão, que às vezes você sempre reage de uma forma negativa no determinado estímulo, você vai observando, de repente você consegue transformar isso num ponto positivo. Esse é o propósito. Mas percebam, isso aqui é consequência de tudo que a gente já vem falando, entendeu? É uma escada, digamos assim. Vamos dizer assim. Uma outra coisa que a gente pode buscar fazer para dar luz, dar consciência ao nosso dia a dia, é tentar fugir das atividades mecânicas. Às vezes você está com óculos na cabeça e está procurando óculos, às vezes você está com iogurte e está, sei lá, procurando a tampa. Enfim, essas coisas acontecem, mas às vezes tem alguns hábitos que são tão mecânicos na nossa vida que a gente nem percebe que está fazendo eles. Tentar dar luz para esses hábitos é uma forma da gente desenvolver a consciência, é uma forma da gente estar mais alinhado com nós mesmos e assim encontrar realmente a chave para a felicidade, digamos, né? Como a gente também falado. E cabe uma reflexão muito, muito pertinente a todo momento. O que mais vale para você? Ser feliz ou ter razão? Tem vezes que ter razão é importante, mas ter razão em detrimento da sua felicidade, às vezes você não precisa chegar a esse ponto. E aí, com mais prática a gente faz, mais a gente consegue perceber isso. E aí, assim, né, a gente vai trabalhando e a gente vai conseguindo perdoar mais. O perdão, ele é uma das principais fontes de sofrimento. Tipo assim, a falta do perdão, na verdade, né? E não só com as pessoas que convivem com você, mas com você mesmo. Nós somos muito críticos, no geral, com a gente. E a crítica desconstrutiva não é nada boa. Então, tudo isso que a gente falou, a gente viu que são vários pontos, ajudam a gente a estar mais alinhado verdadeiramente com a nossa essência, faz com que a gente traga um pouco mais de luz para os nossos acontecimentos diários, a gente consiga alinhar mais os nossos estados de consciência internos com os eventos externos que acontecem na nossa vida e é realmente dar importância para o que é essencial, realmente importância para aquilo que a gente sente verdadeiramente e não alimenta para os nossos egos. E o perdão, a arte do perdão, ela é lindíssima e ela ajuda muito nesse caminho. Então, era basicamente isso que eu queria trazer, né? Eu gosto sempre de trazer um resumo no final das nossas conversas.
Se tem alguma coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês, na minha cabeça do dia a dia, que eu tento aplicar e falho todos os dias, mas eu tento, são essas duas frases. A primeira é: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir os dois. Isso é a chave, né, de tudo. E esse outro quadrinho eu achei muito interessante, que é um acontecimento que falam que aconteceu com o Chico Xavier, né? Que quando ele tinha 5 anos, a mãe dele sempre falava para ele que a felicidade era essencial na vida, e na escola perguntaram o que ele queria ser feliz, o que ele queria ser quando ficasse mais velho. E ele falou que queria ser feliz. E aí o pessoal na escola falou: não, você não entendeu a pergunta, você não entendeu a tarefa. E ele responde que eles não entenderam qual era o sentido da vida. Então, por isso que eu falo, a felicidade não é a ponte, ela não existe o caminho é ser feliz. Então, aí entra toda a questão da espiritualidade, o papel do autoconhecimento. E assim, eu espero que a gente tenha um pouco de luz em como que a gente pode melhorar todos os dias, que a gente tenha um pouquinho mais de clareza que o momento que a gente está vivendo ele é passageiro, isso vai passar. E a gente tem que ser a nossa melhor versão, que a gente conseguir, a gente não precisa ser o melhor, a gente não precisa ser o melhor, nós precisamos ser a nossa melhor versão. E assim sermos uma boa influência em todos aos nossos redor. Eu espero ter sido uma boa influência para vocês. E agradeço a presença de todos. Obrigada, que o sol nos ilumine. É isso o que eu tinha para falar.